Amados, filhos de Deus, aqui estamos nós novamente tentando fazer essa live dirigida aos jovens da Batista Central de Brasília e de todas as igrejas do Senhor Jesus. Na minha concepção, eu estou sendo visto por vocês, conquanto não veja nenhuma referência sobre alguém que me esteja vendo. Mas aqui para mim está ao vivo e, portanto, eu não vou me permitir interromper essa live, parar onde ela estava. Vou apenas recomeçá-la. Eu dizia a vocês, jovens da Igreja do Senhor Jesus, que eu não sou o pastor Rodrigo, muito menos maquilado para parecer mais velho. Mas aqui está, simplesmente, mais uma vez, o pastor De Velasco, em mais uma emergência, representando o futuro de vocês. Eu espero que um dia vocês consigam amealhar, consigam conquistar cabelos brancos, e aquele que usa barba, como o pastor Rodrigo, também possa conquistar barbas e bigodes brancos. Queridos, lembramos daquilo que está escrito no Provérbios 16:31. Cabelos brancos são uma coroa de honra para quem anda no caminho da obediência a Deus. É uma versão da Bíblia Viva. E no Salmo 92, 12 a 14, diz o seguinte: os justos florescerão como palmeira, crescerão altaneiros como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão frutos, cheios de seiva e de verdor. Ou em outra versão que diz, continuarão verdejantes, cheios de vida. Por isso, repito, amados, como em algumas outras lives dirigidas a vocês jovens da Igreja do Senhor Jesus, quem não quer envelhecer deve aceitar a ideia de morrer enquanto estiver jovem. E permita-me dizer, amados, que eu nunca encontrei um jovem que aceitasse essa ideia. Mas o que importa é que aqui estamos, nesse tempo de pandemia, de afastamento e isolamento sociais, reaproximando vidas em tempos de dificuldade. Hoje, 19 de setembro, praticamente antevéspera da primavera, do início da primavera, que vai acontecer agora na terça-feira, dia 22 de setembro. Quando nós somos honrados, amados, a trazer uma palavra à juventude da Igreja do Senhor Jesus, principalmente a igreja a que nós pertencemos, a Igreja Batista Central de Brasília, nós sempre ficamos pensando qual a palavra a ser trazida. O que um ancião como nós deve dizer para os jovens de uma igreja? Vieram-me à mente duas postagens que vimos em dois blogs diferentes, blogs estrangeiros, que nada tem a ver um com o outro. A primeira é uma fotografia, uma linda fotografia. Uma escada cujos degraus eram bastante altos, bem altos, um do outro, a distância entre um e outro. E diante dessa escada, postado ali, olhando para essa escada, dá a impressão de que olhava desconsoladamente um cãozinho branco. Orelhas pendentes, desconsoladamente desconsolado. Um cachorrinho de orelhas grandes e pendentes, como se ele pensasse de si para consigo, eu estou diante de um obstáculo intransponível, de um desafio insuperável para mim, poderia estar pensando. E ele deveria estar também pensando consigo, com quanto difícil imaginar que um cão possa pensar para o futuro. Quando poderei superar essa dificuldade? Pena não poder mostrar, queridos, pena não poder mostrar a vocês essa imagem tão ilustrativa. Aquele cãozinho, conquanto não possa ver os seus olhinhos, porque ele estava de costas, olhando de frente para aquela escada e para aqueles degraus,
Pela sua postura, com as suas orelhinhas baixas, dá para perceber que ele estava muito contristado, muito triste. Diante daquela foto, eu me lembrei de quando eu era jovem. E é claro que quando somos jovens, temos diante de nós muitos degraus difíceis a superar. Quantas escadas estão adiante de nós? Quantas escaladas estão adiante de nós? E diante dos meus olhos, naquela época, eram obstáculos insuperáveis, difíceis de serem vencidos. Quando chegava, no entanto, o momento, a hora de enfrentar essas barreiras, era como que uma força superior, filhinhos, uma força superior me alçasse de degrau a degrau, até chegar ao patamar, ao lugar mais alto. As dificuldades eram vencidas e vencidas, tornavam-se pequenas aos meus olhos. Eu via então que a dificuldade havia sido apenas mental. Aliás, era uma frase que me acompanhava: a dificuldade é apenas mental, posso vencer e vencerei. Eu serei levado à vitória. É o que Davi canta, queridos, em seu Salmo 18:39, canta ao Deus soberano e salvador diante de tudo o que tinha de superar. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram e se voltaram contra mim. Ou ainda no Salmo 61:2, o mesmo Davi. Vejam como se encaixa como luva no caso do cachorrinho. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta é mais alta e alta demais para mim. Bom saber disso, não é, filhinhos? De que, diante dos obstáculos, frente às dificuldades, em tudo aquilo que a nós nos parece impossível de ser superado, com os empecilhos os mais altos, os mais difíceis, podemos contar sempre com o amor, com a força e com as possibilidades do nosso Deus. No segundo dos blogs vistos na semana passada, ou melhor, na semana que está terminando hoje, sábado, eu colhi uma das frases mais ilustrativas e mais fascinantes que eu gostaria que você pudesse anotar para servir de incentivo em sua vida. Pessoas incríveis são feitas de superações. Eu vou repetir. Gostaria que você copiasse essa frase para servir juntamente com a palavra de Deus, primeiro a palavra de Deus e depois essa frase em seguida, servissem de bússola para a sua vida, para que você se tornasse uma pessoa incrível. Pessoas incríveis são feitas de superações. De imediato, amados, vieram à minha mente 4 pessoas incríveis, 4 personagens bíblicos feitos de superações. Na ordem cronológica, o primeiro deles é Noé. E você conhece a história de Noé. Deus o chamou para construir uma grande arca, um navio praticamente. Tinha 150 metros de comprimento, cerca de 1,5 campo de futebol. De altura, ele tinha a altura de um prédio de 5 andares. Mais ou menos, como eu costumo dizer, me assemelha muito àqueles prédios dos ministérios que estão ali na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Então, repare uma coisa. Durante 100 anos, Noé diariamente enfrentou esse desafio. Diariamente ele se superou, superando todas as dificuldades para construir aquela arca. 100 anos, um século, filhinhos, de trabalho, quem sabe diário. Possivelmente descansasse apenas no dia de descanso, mas é provável que sim. E quando chegaram as águas do dilúvio para cobrirem toda a terra, Noé, aos seus 600 anos de idade, conforme Gênesis 7:6,
ele tinha cumprido, ele havia cumprido e superado o desafio que teve de enfrentar. Queridos, reparem uma coisa. O mais maravilhoso de tudo isso é que Deus respeitou, como eu digo, respeitou o ritmo de Noé e só cumpriu a promessa de fazer descerem as águas do dilúvio depois que aquele ancião houvera terminado a sua obra. Eu não vou nem dizer mais o que eu tinha dito da primeira vez nesta live, acerca do ano inteiro em que Noé teve de alimentar todos aqueles animais. E se hoje você come carne, agradeça a Noé por ter preservado a vida de todos aqueles que ele levou na sua arca, tratou e cuidou deles durante um ano inteiro. 365 dias, queridos. A maior vitória de Noé, no entanto. Agora eu estou falando outras coisas que não disse da primeira nem da segunda vez. A maior vitória de Noé para mim, a cada dia, durante todos esses 100 anos, a maior vitória para mim foi que ele se superou a si mesmo, que é uma das mais difíceis superações da nossa vida. Como diz a palavra de Deus na segunda parte de Provérbios 16:32. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. O segundo personagem bíblico para mim, em termos de superação, queridos, foi Moisés. Pela providência divina e dos seus pais, Moisés superou o edito de morte que estava sobre ele, desde a gravidez de sua mãe, conforme Êxodo 1:16, que obrigava as parteiras a matarem no seu nascimento todos os meninos hebreus nascidos no Egito. Num pequeno cesto, aquela criança superou as águas do Nilo, até chegar às mãos da filha de Faraó, aquele que havia condenado Moisés à sua morte. O futuro Moisés, ele ainda não se chamava Moisés. Criado na corte, Moisés superou a cultura do seu povo, que o acolhera, e aos 40 anos, para socorrer um hebreu que estava sendo espancado, matou aquele que o agredia. Supera então a ordem de Faraó de matá-lo, supera o deserto e foge para Midian. Supera essa caminhada, supera a tradição egípcia contrária ao pastoreio e se torna pastor de ovelhas. Pastoreando as ovelhas do seu sogro ali no Monte Horebe, Moisés é escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo da servidão do Egito. Ali também acaba por superar o regateio de sua escolha, volta ao Egito e supera por 10 vezes a recusa de Faraó de libertar o povo de Deus da servidão. Vencida esta etapa, por ordem de Deus, Moisés supera as águas do rio de juncos, a que a Bíblia chama de Mar Vermelho. Por 40 anos, filhinhos, Moisés supera e supera. Supera os 40 anos de deserto, mas antes, ele supera os 40 dias de jejum. Supera o Monte Sinai. Recebe da boca do próprio Deus as instruções, a direção e os ensinos divinos para o seu povo, a que a Bíblia denomina de a lei de Deus ou a lei de Moisés. Recebe ali também escritas pelo próprio dedo de Deus as 10 palavras mais conhecidas entre nós como o Decálogo ou os 10 mandamentos. Depois você confere isso em Êxodo 31:18. Moisés supera durante os 40 anos de sua peregrinação pelo deserto a murmuração e a revolta constante do povo. Supera a falta d'água, supera a falta de ânimo, supera a total falta de conforto. E ao final, Moisés, superando todas as dificuldades que teve de superar durante esses 40 anos, ele ainda escreve 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros conhecidos como Torá,
ou seja, instruções, direção e ensinos de Deus, também conhecidos como Pentateuco do grego, quer dizer 5 livros. E mais, conforme acadêmicos, ele ainda escreve o livro de Jó. O terceiro na ordem bíblica que nos ocorre é o jovem Davi. Como nós temos falado de Davi aqui, em termos de superação. Desafiado desde a mocidade pelos predadores do rebanho de ovelhas do seu pai. Desafiados não apenas pelos predadores, e indiretamente ele é desafiado depois pelo gigante Golias, campeão de guerra dos filisteus. Desafiado pela aparência gentil, em tempo de guerreiros com cara de leão e de boi selvagem. Desafiado pela altura, desafiado pela idade, desafiado pelas armas com que vai ao encontro do grande filisteu, do gigante filisteu. 5 pedras e uma funda contra lança, espada, escudo e escudeiro do inimigo. Mas em o nome de quem ele vai ao duelo, em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, conforme primeiro livro de Samuel 17:45, ele vai ao embate, ele vai à peleja, ele enfrenta aquele gigante e sabe o resultado. É claro que você sabe. Vitória. Davi passa depois pelas perseguições sistemáticas de Saul e a cada desafio e a cada fuga, uma superação. Aos 30 anos, quando assume o trono de Israel, conforme 2 Samuel 5:4, teve de superar e superar-se nas batalhas, nas conquistas, superar-se na fuga pela perseguição de um dos seus filhos, Absalão. No retorno, ele supera-se na retomada do seu reino, supera-se no pecado de adultério, supera-se na confissão a Deus e do seu pecado e supera-se ainda no seu arrependimento. Mas para mim, queridos, para mim, por favor, para mim, a maior superação de Davi foi quando, de sua fuga do seu filho Absalão, superar os impropérios e as maldições de um homem da família de Saul chamado Simei. Além das palavras injuriosas lançadas contra ele, ia Simei pelo caminho atirando pedras e terra sobre Davi, conforme depois você pode conferir no 2º livro de Samuel 16:5 em diante. Davi não permite que Absai, o comandante do seu exército, mate o seu ofensor, conforme 2 Samuel 16:9. Olha o que ele diz para Absai. Quem sabe foi o próprio Deus que o mandou amaldiçoar-me. E complementa. Quem pode questionar esse pobre homem sobre os seus motivos? No seu retorno para a retomada do reino, quem lhe aparece de novo agora trocando maldições por louvores? O mesmo Simei. Recusando deixá-lo ser morto pelas maldições, pedras e terras lançadas antes sobre ele, Davi diz ao comandante do seu exército: deveria neste dia de glória morrer alguém em Israel? Davi supera o seu natural desejo de vingança, amados. Perdoa o amaldiçoador de todo o mal que lhe fizera. O quarto personagem bíblico que eu gostaria de ressaltar nesta manhã é Daniel. Levado ainda jovem, quase um menino, possivelmente com seus 16, 17 anos, como escravo para a Babilônia, e oferecida a ele toda a abundância de alimentos e bebidas da mesa do rei Nabucodonosor, Daniel decide firmemente não se contaminar com as ricas iguarias a ele oferecidas, conforme Daniel 1:8. Um dos livros mais citados quando se fala em profecia bíblica, nas pregações e nos estudos. Daniel superou o seu apetite, superou as intrigas palacianas, superou as invejas, superou as traições e, finalmente, superou a própria morte na cova dos leões. Serviu sucessivamente como sábio e conselheiro
a 4 reis, sucessivamente a 4 reis, e distante da família e distante do seu povo, superando a tudo e a todos, manteve-se fiel ao seu Deus, escrevendo profecias que nos remetem ao final dos tempos, os tempos que estamos até mesmo vivendo nesses últimos dias, amados. E por isso, denominado, esse seu livro, o livro de Daniel, denominado o Apocalipse do Antigo Testamento. São 4 histórias bíblicas que levantam a nossa força, acendem o nosso ânimo nesta manhã, para que, superando as circunstâncias, superemos-nos a nós mesmos por todos os dias da nossa vida. Para terminar, filhinhos, em um outro banner, lido também nesta semana, diz o seguinte: o bom de envelhecer, às vezes as pessoas acham que envelhecer não é bom, mas é dádiva de Deus, diz a palavra, não é? Que as cãs são coroas. O bom de envelhecer é que a gente sabe que a expressão vai passar é real. Daí é só tentar ocupar o seu tempo, que quando você se der conta, já passou. Quem sabe é isso que precisamos nesse tempo de pandemia. O bom de envelhecer é que a gente sabe que a expressão vai passar é real. Daí é só tentar ocupar o nosso tempo com alguma outra coisa, que quando a gente se der conta, de fato, já passou. Que aprendemos a cada dia, amados, e que aprendamos a cada dia com a experiência do dia anterior. Ninguém nunca faz uma diferença, presta atenção nessa frase. Ninguém nunca faz uma diferença por ser igual a qualquer outro. Supere-se, portanto, a si mesmo a cada dia. Seja uma nova criatura a cada dia, sempre mais próximo daquele que te chamou para a sombra da sua salvação, o Senhor Jesus. E anote e lembre-se, diante de cada desafio de sua vida, pessoas incríveis são feitas de superações. Vamos orar. Se puder, você feche os seus olhinhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração numa forma simbólica de você dizer que está se entregando ao seu Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Aprendemos nesta manhã, Senhor, do teu dia, com as histórias bíblicas destes 4 superadores de obstáculos. Noé, Moisés, Davi e Daniel, que são mais do que verdadeiras as tuas palavras em Marcos 9, 23, em que está dito pela boca do Senhor Jesus que tudo é possível àquele que tem fé. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a cada dia a superar a nós mesmos, na nossa falta de fé, nas limitações da nossa maneira de enfrentar os desafios dessa vida. Que superando-nos a nós mesmos, ajudemos ao nosso próximo a superar os desafios de sua vida. Visita agora, Senhor, pelos teus anjos, os jovens que estão enfrentando dificuldades existenciais, na família, nos estudos e, por que não, na igreja, Senhor, nos grupos de que participam. Estende a tua boa mão sobre os enfermos, sobre os hospitalizados, Senhor, daqueles que perduram e daqueles que enfrentam e também já perderam algum parente nesta pandemia que vem assustando a todos nós. Senhor, visita e consola o coração dos nossos pais, dos nossos avós, de nossos tios. Visita os poderes deste país, Senhor. Livra-nos, meu Pai, das garras do inimigo. Pedimos, agradecemos e te louvamos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Filhinhos, logo mais às 19h30, estudo do livro do Apocalipse com a nossa pastora Luciana. Amanhã, às 9h20, a Escola Bíblica Dominical, presencial agora no templo da Igreja Batista Central de Brasília.
segundo orientação do nosso pastor Ricardo. E logo a seguir, o culto de domingo, culto de adoração e ações de graça. E lembre-se, na segunda-feira próxima, às 10 horas e 30 minutos, o nosso Bom Dia Batista Central. Convido a você para que esteja conosco na segunda-feira que vem. Até então, às 10 horas e 30 minutos dessa segunda-feira, e que o Senhor continue abençoando e guardando a sua vida. Até lá e muito obrigado.